Me diz uma coisa. Por um acaso você tem medo de fantasmas? A maioria das pessoas tem medo de fantasmas. Eu acho que todos têm medo de fantasmas. Até os fantasmas devem ter medo de fantasmas. E de navio? Eu, por exemplo, não entraria num navio. Cruzeiros luxuosos, mar Mediterrâneo, não para mim. Pois a história que eu vou contar hoje une fantasmas e um navio. Conta um Conto apresenta de Hichioto Canudo, O Navio Fantasma. Narração Marcelo Fávaro. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Os vídeos são produzidos com a ajuda de seus ouvintes no apoia-se/conta um conto ou com a chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Vamos à história. Tradução anônima. Retirado de contosdeterror.site. O Navio Fantasma. Escritor nascido em 1877. Morto em 1923. O grande navio britânico deixou São Francisco com uma carga de cadáveres. Sim, cadáveres. E tomou o rumo da China, onde as leis religiosas do povo celeste querem que os seus filhos sejam sepultados. Pois era uma viagem de um navio britânico cheio de cadáveres. Entre estes 2.000 chineses, o navio tinha o fúnebre orgulho de transportar um príncipe de sangue e a jovem princesa com a sua escolta, todos mortos num acidente de estrada de ferro. Mas, na segunda noite de viagem, o navio teve a sua máquina completamente destruída por uma desgraça bastante difícil de explicar. E esta desgraça foi ainda maior por terem os maquinistas e os foguistas sucumbido asfixiados. O navio não possuía velas, e sucedendo-se as tempestades sem parar, o capitão, marinheiro tão perfeito pela experiência da navegação, que parecia moldado na mesma matéria do seu navio, foi obrigado a entregar-se ao dispor das grandes correntes oceânicas. Os sinais de perigo ficaram sem resposta. O navio corria vertiginosamente. Com terror, viu a tripulação, num dia violentamente sacudido pelas tempestades e completamente sombrio como a noite, que o navio se precipitava para o sul, onde se perderiam irremediavelmente. Pouco a pouco, o medo de cada tripulante começou a tocar as fronteiras do delírio. E, contudo, não era tão intenso este grande pânico que parecia encher todo o navio e fazê-lo estremecer cada vez mais, com o horror que principiava a desvairar todos os cérebros. Havia a bordo 2 milhares de mortos, 2 milhares de cadáveres. Os marinheiros reconheceram nesta lúgubre companhia a causa da sua aflição, e então se desesperaram de todo. O próprio capitão, que conservara toda a sua firmeza por tanto tempo, começava a sofrer com aquela atmosfera mortal que ia dominando todas as almas, e também a sua. E no horizonte nada aparecia, nenhum sinal de terra, nenhum raio de esperança, enquanto o navio desamparado fulgurava rumo ao sul, através do cinzento tenebroso do mar e do céu.
Os espíritos já se adiantavam totalmente assolados pelas correntes do medo, completamente imersos em suas superstições. Estas cresciam e invadiam tudo: o tombadilho, os mastros das cabines, como gigantescas aranhas invisíveis, cujo horroroso tormento cada qual sentia em si próprio. Em breve o terror chegou ao auge e sacudiu todo o navio, e amordaçou todas as almas. E foi quando um inconcebível acontecimento desnorteou o resto de razão que ainda se arrastava a bordo. A escolta dos príncipes chineses repelira violentamente, sem mesmo tocar-lhes, 2 marinheiros que se haviam aproximado da cabine em que fora respeitosamente encerrado o casal principesco. A partir daquela noite, os chineses saíram dos esquifes, amontoados em longas pilhas, e iam velar os seus jovens senhores. O navio caminhava sempre para o sul, ao sabor dos ventos. Seria o polo medonho que esperava para o gelar o coração daqueles marinheiros? Os mares para onde o navio flutuava eram agora absolutamente desconhecidos. Não se encontrava nenhum traço deles, nem nos mapas, nem na lembrança, nem nas suposições dos navegantes. Seria então a revelação de um novo mundo. O capitão, obedecendo à ordem secreta da tradição que levava em si, esqueceu o seu próprio sofrimento e começou a tomar nota das suas impressões e observações científicas. Contudo, a obsessão da presença dos chineses defuntos pesava de tal modo sobre o cérebro dos marinheiros, desamparados como o seu navio, que muitos deles não mais puderam libertar-se. Os delírios dos loucos serpenteavam através dos cérebros e levavam aqueles homens, autômatos frenéticos ou acabrunhados, a entrecruzar-se sem se reconhecerem mais, sem mais se verem. Cada um seguia agora suas próprias visões, nascidas do comum tormento, como se a cada um enlaçassem espirais de serpentes, saindo juntas do ninho. Alguns definhavam lamentavelmente, abatidos pela inércia total, os olhos fixos no porão dos mortos. Aquele porão, com 2.000 almas perdidas. Os outros atiravam-se ao mar. Foi então que os mais lúcidos pensaram em desembaraçar o navio de toda aquela sinistra carga de chineses que transportava através do espaço. Mas tiveram medo de aliviar demais o navio, cada vez mais sacudido pelas águas. Guardaram os mortos como lastro. Guardaram-nos também por uma espécie de terror religioso. No cérebro desnorteado do capitão e dos marinheiros também começou a tomar vulto a ideia de que os chineses mortos eram os verdadeiros senhores do navio. E todos começaram a adorar aqueles cadáveres que transportavam, já não sabiam mais para onde. Todas as manhãs e todas as noites iam adorá-los de joelhos, como se fossem santos. Chegavam a oferecer-lhes libações de vinho. E sempre longe da terra, e sempre o deserto líquido com as suas alcamias e os seus doidos saltos. Para o seu consolo, os infelizes ainda tinham vinho a bordo. Podiam embriagar-se para nada mais saber. No meio do seu inerte desespero, bêbados, entregando-se ao seu estranho culto dos mortos, derramando pelo lutuoso porão muitas garrafas de precioso vinho. Depois, quando o melhor fluido se esgotou, começaram a derramar o vinho ordinário, que em breve também entrou a escassear. No dia em que se acabou completamente, um marinheiro, mais exaltado ou mais místico que os outros,
abriu uma veia para saciar de sangue os pobres mortos que adoravam. Lançaram-no ao mar. Sacrificara a vida aos chineses desconhecidos, que o navio desamparado transportava, quem sabe para onde. E, finalmente, todos os tripulantes se comunicavam realmente com os singulares passageiros, tornando-se a presença destes últimos evidente, quase carnal. Os marinheiros passaram a vê-los, assentados à mesa, um morto ao lado de um vivo, no tombadilho, até na superfície líquida que cercava o navio. Morreram outros marinheiros. Os porões haviam sido abertos para que os sinistros passageiros pudessem exalar seus suspiros ao céu estrelado e ao ar livre do oceano. Mas depois de terríveis chuvaradas, os esquifes apodrecidos tinham infeccionado tão terrivelmente que o ar parecia de uma estranha e violentíssima epidemia. Matara 3/4 dos sobreviventes do desnorteado navio. Lançaram-nos também ao mar e fecharam piedosa, mas definitivamente os porões sobre os desconhecidos chineses que transportavam não sabiam para onde. Restavam assim 7 marinheiros a bordo, inclusive o capitão, e eram todos poderosamente entalhados numa carne granítica e certamente, pensavam eles, a morte não podia senão abordá-los sem os agarrar nunca. E como a reserva de víveres estava quase esgotada, resolveram dividir em rações o que restava, com muita prudência, espaçando de 48 horas cada refeição, regado com água do mar. E então sentiram-se os marinheiros dominados por um novo terror. A fome rudemente os torturava, e a água do mar alimentava-lhes mais a febre do que o corpo. O ódio contra os chineses que carregavam concentrou toda a sua capacidade de reação, e pouco a pouco tornou-se intolerável. Era o ódio que os povos primitivos manifestam contra os deuses, que eles manifestam contra os santos quando estes não lhes acodem, e de tal modo o argamassado de medo, que nenhum deles ousou seguir o conselho pavoroso, uma noite dado pelo capitão, de lançar ao mar todos aqueles mortos, desembaraçando-se assim dos fantasmas que reinavam no navio. E sabe, por mais estranho que isto pareça, o tombadilho vivia agora cheio de chineses, que estendiam cordagens pelo navio e formavam outros empecilhos, nos quais tropeçavam e caíam os marinheiros. Também acontecia verem-se subitamente amarrados por mãos hábeis e cruéis, cujo contato absolutamente não sentiam. Era essa, evidentemente, a suprema decadência da brilhante tripulação, entregue agora ao inteiro dispor de um bando de fantasmas. Todos viam, no centro do tombadilho, o jovem casal de príncipes, sentados como sobre um trono. Os chineses comprimiam-se em torno do lindo casal, e o navio corria sempre, não se sabia para onde. As horas desciam sobre o tombadilho, a noite era fresca e pálida, a palidez da noite estendia-se sobre o navio, igual a dos chineses vestidos de branco, que se agitavam sem descanso. Em redor do navio concentravam-se claridades sólidas, como as dos imensos icebergs que erram pelo mar. O capitão exclamou: "Essas massas brancas são multidões de mortos, que sobem de noite à superfície para saudar os vivos, ou para maldizê-los." E acrescentou: "Não, são os gelos do polo,
Precipitamo-nos sobre a muralha intransponível do polo. Ninguém respondeu, mas o terror do polo avassalou-se dele com uma violência tão grande que, num supremo esforço, teve forças para erguer-se e precipitar-se no meio do tombadilho, junto ao trono dos príncipes. E de repente, parou, como que ferido em pleno peito, e um longo grito de horror escapou-se-lhe dos lábios, tão violento que a garganta e a boca se lhe encheram de sangue. Não havia mais chineses no tombadilho. Todos tinham desaparecido. Os marinheiros permaneciam deitados, imóveis. O desgraçado comandante chamou-os, sacudiu-os, mas subitamente inteiriçou-se, aterrado. Estavam todos mortos. Sentiu, no seu desespero desenfreado, a impressão do ruído que o gelo ia fazer contra o casco do navio. O ruído que os dedos fazem quebrando uma casca de ovo, não mais. E este ruído endoidecia-o, sempre a bater-lhe no ouvido. Ensurdecia-o, arrancando-lhe gritos terríveis que lhe rasgavam a garganta e que ele não ouvia. O momento era definitivo. O horror das implacáveis montanhas de gelo estava ali, oprimindo-o. E então bradou a todos os mortos uma ordem de manobra, a única que poderia salvá-lo. Morreria no seu posto, apesar de tudo, depois de haver feito, apesar de tudo, o último esforço que o dever milenar dos marinheiros exigia da sua honra. E depois de um tão violento esforço, caiu sobre o tombadilho. Alguns gritos na sua vizinhança fizeram-no abrir. Olá! 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 A tripulação da missão antártica francesa premia-se em torno do capitão desfalecido, que apertava convulsivamente numa das mãos o caderno das suas impressões, registradas até o momento da destruição do navio. Perfeitamente, disse-lhe alguém. O capitão há de sair-se dessa, afinal é muito fácil. Depois de ter espatifado a sua casca de nós contra o nosso acampamento de inverno e escapado vivo. Mas que diabo de carne o capitão trazia para os nossos cães? Para uma dúzia de terra-novas? Mais de uma centena de cadáveres humanos? Está louco, capitão? Fonte: Leitura para Todos. Edição de agosto de 1923. E eu vou ter que confessar aqui que eu não entendi o final. Embora eu tenha achado assim das ideias mais incríveis para um conto de terror. Imagine só, um navio fica à deriva com 2.000 cadáveres. A possibilidade de criação a partir daí é infinita. Quando a gente fala de história de terror em navio, eu já vou automaticamente eu já lembro da Noites da Taverna, o conto do que se passa no navio. Como eu construiria aqui, né? Eu faria um barco menor, não tão grande, mais moderno, com refrigeração, menos cadáveres, é claro, 2.000 cadáveres é muito, né, para ser levado para casa. 200, estaria bom já, né? Encerrados no porão, em uma câmara refrigerada, né, que a gente tem nesses navios, e continuaria com essa ideia do barco ficar à deriva, que é assustador. Imagina você à deriva diante com uma carga tão macabra como essa, né? E aí vem o fator fome, e você com um monte de presunto lá embaixo. E criaria um conflito aí existencial, filosófico, moral, religioso, de uma briga de parte da tripulação com o capitão, que se recusa a usar a carga macabra como alimento, e daí partiria o meu conto se eu fosse o escritor, né?
poderia também ocorrer de que, ao final desse conflito, com o capitão morto e a tripulação disposta a abrir a câmara refrigerada e saciar sua fome, o porão estivesse assustadoramente vazio. E terminaria o conto por aí. O que vocês acham? Ficaria legal? É claro, né? Depois que o autor deu o mote todinho, deu o conto embrulhadinho, é fácil você criar um final alternativo, né? Duvida é você partir do zero e ter uma ideia tão incrível quanto essa para um conto de horror, né? Comentem! Até a próxima.